Glória a Deus. É bom porque logo pela manhã a gente está dedicando o nosso tempo ao Senhor. E aquilo que eu sinto no meu espírito como uma mensagem para você hoje é: não perca mais seu tempo. Se você está vivendo uma vida fora do centro, fora do projeto de Deus para você, não perca mais seu tempo. Hoje, dia 3/1, Deus tem um plano para esse dia. Agora, viver o plano de Deus ou viver os seus planos é uma escolha que você vai fazer. Então, preste atenção em tudo aquilo que está acontecendo. Lá no Salmo 90, versículo 9 e 10, eu quero falar para vocês que o nosso chat aqui, ele vai ficar ligado. Então, qualquer coisa que você quiser comunicar, pode comunicar aqui no chat. E enquanto a gente vai aqui se comunicando, eu vou colocando os versículos aqui, tudo que a gente for ler. Se você quiser colocar alguma coisa, você vai colocando aqui e vai fazendo sinais com a mãozinha, a gente vai se entendendo aqui. Salmo 90, versículo 9 e 10 diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a nossa vida passa depressa e nós voamos. A nossa vida está passando depressa e nós voamos. Então, não perca mais tempo. Deus te criou para um projeto. E eu queria que você fechasse os seus olhos e dissesse para Deus, fala: Deus, eu me coloco debaixo das tuas mãos e eu aceito o teu projeto para a minha vida. Eu não quero mais viver fora, desconectado daquele que é o teu projeto para mim. Senhor, eu sei que o Senhor criou cada um dos teus filhos para um projeto, para um propósito. É por isso que todo desalinhamento que existe na nossa vida, que nesta manhã, que neste ano de 2021, o Senhor possa nos alinhar, que a nossa vida seja alinhada com o seu projeto original para nós, Pai. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos submeter a isso. Nós precisamos dizer sim para isso. E nós dizemos sim, Pai. Nós dizemos: eis-nos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Jorgito, você dá certo da gente apresentar aquele vídeo lá? A gente vai apresentar um vídeo para vocês rapidinho. Se Sim, vocês pastor. puderem prestar atenção, tá bom? Aí o Jorginho vai colocar aqui para a gente. Daqui a pouco eu vou falar aqui com vocês. Tá apresentando? Tá. Só tá sem áudio, Jorginho. Standing before the throne of God. Question: what are you called to do? I ask that question because you won't be judged according to what you did in life, but rather what you were called to do. Imagine what it means standing before the throne of God in a scenario like this. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson, I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had an Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls? Where are they? I'm an accountant. I have an accounting firm.
churches, I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Everything in regards to that man's call turned up on the judgment. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant? No, I've had some 35 years. And a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life burned up on the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip like that. I only tried my hardest to raise my children in your way. Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you 1,579,541 souls. Those 3 children impacted. You saw me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you are called to. Legal, Jorginho, obrigado. Nada, Legal, gente. nada, pastor. Eu sei que às vezes o áudio não fica tão bom, mas acho que deu para a gente ler e para a gente acompanhar. Depois a gente vai passar esse vídeo no grupo para todos vocês e a gente vai estar junto também. Mas o que é importante a gente lembrar nesses dias? Nós não podemos esquecer da ideia de que um dia todos nós prestaremos contas diante do tribunal de Deus daquilo que nós fomos chamados para fazer nessa terra. A ideia desse vídeo foi extraída de um livro do John Bevere que chama Movidos pela Eternidade. E toda vez que eu vejo esse vídeo ele mexe muito comigo. Por quê? Porque ele me ajuda o quê? A me lembrar de que eu sou responsável por algo e eu tenho que prestar contas de algo diante de Deus. Não é que naquele dia eu vou chegar diante de Deus e vou oferecer o que eu tiver. Não. Deus, ele vai estar naquele dia esperando que eu ofereça algo para ele.
Então, é importante a gente, muitas vezes, está vendo vídeos como esse, está ouvindo palavras que nos lembram daquele que é o nosso chamado, nos lembram daquela que é a nossa responsabilidade. E nós precisamos estar constantemente lembrando a nossa alma, lembrando a nossa mente de que Deus ele tem um projeto para a nossa vida. Então, eu quero dizer para cada um de vocês, Deus, ele tem um projeto especial para a sua vida. Você não é um acidente, você não caiu de paraquedas no mundo. Deus, ele tem um projeto para você. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã você seja lembrado disso e você seja cheio do quê? Do temor e da responsabilidade de não viver uma vida de modo aleatório, como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Não, cada segundo da nossa vida, ele é precioso e ele é fundamental para que a gente possa o quê? Cumprir aquele que é o projeto de Deus para nós. Amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra nessa manhã. A gente tem entendido aí uma direção de Deus para o ano de 2021. E a palavra-chave que nós vamos estar meditando nela e que nós vamos estar debruçados nessa palavra é a palavra responsabilidade. E o texto base que a gente também vai estar meditando nele, e eu quero ler esse texto todos os dias do ano para que ele me lembre dessa palavra. É o texto de Ezequiel 22:30. Então, diz assim: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então, esse texto, ele mexe comigo porque é Deus falando, eu procurei alguém que fizesse a minha obra na terra, mas eu não encontrei. E eu entendo que essa é uma realidade para os nossos dias. Por quê? Porque em Mateus 10:38, a Bíblia fala que são poucos os trabalhadores da seara. E Deus fala assim, puxa, orem para que o dono da seara envie trabalhadores. Então, eu creio que nesses dias, Deus, ele continua procurando pessoas que vão assumir a responsabilidade, que vão dizer, Deus, eis-me aqui, conta comigo. Agora, para a gente falar sobre responsabilidade, vamos procurar o que? Entender um pouquinho melhor o que é responsabilidade. Então, se a gente for para um dicionário da língua portuguesa e a gente procurar a definição para responsabilidade, a gente vai achar ali a responsabilidade é uma obrigação de respondermos pelas nossas próprias ações, ou até mesmo pela ação dos outros. A partir do momento que a gente vive numa sociedade, aquilo que um faz, isso causa um impacto no outro também. A responsabilidade também é o caráter, o estado de alguém que é responsável. Agora, a gente precisa entender justamente isso. Então, quando você pensar na palavra responsabilidade, o que é a responsabilidade? É a obrigação que eu tenho de responder pelas minhas próprias ações ou por uma coisa que foi confiada a mim. Agora, a partir do momento que eu entendo a definição do que é responsabilidade, poxa, é uma obrigação que eu tenho de responder a algo que me foi confiado a alguém. Isso envolve o que? Eu assumir algo, eu chamar para mim mesmo algo, eu prestar contas de algo. A obrigação, a responsabilidade, ela envolve um dever e ela envolve também o quê? Os direitos.
Agora, o que eu queria pensar com cada um de vocês nessa manhã? Vamos lá. Se a gente pensar sobre qualquer ser humano da face da Terra, cada um deles, eu entendo, gostaria de sugerir que eles vão estar em 3 estados dentro da responsabilidade. Ou a pessoa é responsável, ou ela não é responsável, ou ela pensa que é responsável, mas não é responsável. Então, eu acho que cada ser humano, ele vai se encaixar em um desses aspectos da responsabilidade. Ou você é responsável, ou você não é, ou você pensa que é e não é. Agora, a partir do momento que a gente vai ouvindo as palavras, que a gente vai sendo confrontado pela luz do Espírito Santo e a luz da palavra, a gente vai descobrir em quais aspectos nós estamos encaixados justamente hoje. Se você pensar sobre você mesmo, porque ninguém fala assim, eu sou irresponsável. Se você pensar sobre você mesmo, a primeira coisa você vai falar assim, eu penso que eu sou responsável. Agora, pensa numa coisa. Todos nós pertencemos a uma sociedade. A uma sociedade menor, que é a nossa vida em comunidade, que é a nossa vida em família, e a uma sociedade como um todo, que é a nossa cidade, o nosso bairro, e todos nós temos o quê? Direitos e deveres sociais. E isso fala o quê? Que cada ser humano que vive em uma sociedade, ele precisa prestar contas àquela sociedade. Agora, como que a gente presta conta para a nossa sociedade? Por exemplo, para o governo, a gente presta conta através da nossa responsabilidade social, da forma como a gente cuida, a gente preserva a cidade, preserva o meio ambiente, cumprindo as leis, pagando impostos. Então, tudo isso faz parte da nossa responsabilidade com o governo, com a sociedade a que nós pertencemos. Agora, além disso, a gente tem uma responsabilidade para com a nossa família, né? De suprir a nossa família, de contribuir financeiramente, de cuidar, de proteger, de criar os nossos filhos, né? Responsabilidade com o nosso cônjuge, de sermos fiéis no casamento. Fora isso, a gente tem uma responsabilidade para com o próximo. Então, a gente tem que respeitar o espaço das pessoas, né? Você não vai chegar no metrô e vai falar assim, levanta aí. Por quê? Porque eu estou cansado e eu quero sentar. Não. A gente precisa respeitar o espaço das pessoas. A gente precisa respeitar o próximo, né? Tanto que no trânsito, a lei do trânsito é a seguinte, o pedestre, por ele ser mais frágil do que o carro, ele tem preferência no trânsito, né? Aqui no Brasil, a gente não vê isso, mas muitas vezes, se você olhar fora do Brasil, o pedestre, ele coloca o pé na faixa de atravessar, os carros param imediatamente. Por quê? Porque isso envolve o quê? As leis de convivência social. A gente tem o quê? Que prestar conta para os nossos empregadores, para a empresa que a gente trabalha, ou não é? Então, você precisa chegar no horário, se você faltar, você precisa justificar, você precisa levar um atestado, você precisa cumprir com as tarefas que forem designadas para você. Por quê? Porque isso envolve uma vida cheia de responsabilidade, independente do cristianismo. Então, se a gente não prestar as contas para a sociedade que a gente está inserido, nós vamos ser responsabilizados pelos nossos atos. Por exemplo, se você não cumprir uma lei, você vai ser preso. Se você cometer uma infração de trânsito, você vai pagar uma multa. Se você não respeitar o próximo,
você também vai pagar por isso. Se você não se responsabilizar pela sua família, se você não educar os seus filhos, você vai sofrer as consequências. Porque a responsabilidade sempre vai envolver o quê? Pagarmos o preço, colhermos o resultado de cada uma das nossas atitudes. É a famosa e antiga lei do quê? Do plantar e receber. Vocês estão entendendo? Faz aqui um joinha aí, faz um tchauzinho aí, vocês estão entendendo. Então, legal. Então, a gente está avançando. Vamos ver se a gente consegue avançar junto nessa ideia. O que eu quero que você pense? Quando Jesus estava na Terra, ele pregou uma mensagem. E qual que foi a mensagem que Jesus pregou? Jesus pregou o evangelho do reino. É muito importante a gente entender isso. Jesus, ele pregou o evangelho do reino. Em Mateus 4,17 diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora, vamos olhar para a nossa vida cristã. Muitas vezes a gente chama Deus de Pai, mas a gente acaba esquecendo, na maioria das vezes, que Jesus, ele é o Rei e ele é o Senhor. Então, tudo bem, Deus é seu Pai, mas Jesus, ele é Rei e o Senhor. Não esqueça que Jesus veio para reinar. E muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. Em 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Amém. Se a gente for ver lá em Apocalipse 19:16, diz assim: em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 21, está escrito: por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, Jesus veio para reinar. Jesus veio para ser rei. E se Jesus veio para ser rei, ele veio para que o reino dele fosse inserido, invadisse o nosso mundo, invadisse o nosso reino. É por isso que ele ensinou a gente o quê? A orar. Em Mateus 6, 9 e 10, diz o quê? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então você percebe que Jesus ensinou a gente a orar, orando o quê? Venha o teu reino. O que eu entendo com isso? Que existem dois reinos: o reino da terra, dos homens, e o reino dos céus. Agora, o que a gente precisa ter mais clareza nesses dias é o quê? O que é, de fato, o reino de Deus? Porque às vezes a gente fala reino de Deus, mas será que a gente entende o que é o reino de Deus? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. É Jesus governando. O reino de Deus é o lugar onde Jesus está reinando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Faz um sinalzinho aqui com a sua mão. Todos vocês aqui já entregaram a sua vida para Jesus um dia? Quem aqui um dia entregou a sua vida para Jesus? Faz um sinalzinho aqui com a mão. Aí, as mãozinhas aí, tô vendo vocês. Então, você já entregou a sua vida para Jesus um dia. Deixa eu te refrescar a memória, então, nessa manhã. Quando você entregou sua vida para Jesus, você estava declarando: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha velha vida, né? 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Mas você lembra qual que é a declaração de quem aceita Jesus? Romanos 10, 9.
O que está escrito lá em Romanos 10:9? Já coloquei aqui para vocês. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, então, o dia que você entregou a sua vida para Jesus, você declarou com a sua boca que Ele é Senhor. E crer que em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, você estava dizendo, Jesus é meu Senhor. Se você estava dizendo, Jesus é o meu Senhor, você estava dizendo, Ele é o meu Rei. E se você estava dizendo, Jesus é o meu Rei, você estava dizendo, agora eu pertenço ao reino dele. Uau! Isso é simples, mas isso é profundo e poderoso. Agora, todo mundo quer ter Jesus como Senhor. Se você perguntar para todas as pessoas, Jesus é seu Senhor? Elas vão falar, Jesus é meu Senhor. Por quê? Porque a gente quer desfrutar dos benefícios de ter Jesus como Rei, como Senhor da nossa vida. Mas nós não queremos o quê? Prestar contas da responsabilidade que é todos nós pertencemos a esse reino. Então, ter Jesus como Senhor da sua vida coloca você em um lugar de direitos. Então todo mundo fala assim, não, eu sou de Jesus, eu tenho autoridade sobre o diabo está debaixo dos meus pés, todas as bênçãos me seguirão, porque eu sou de Jesus, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, crê no Senhor Jesus que será salvo. Então a gente lembra o quê? Das promessas. Uau, isso é muito bom. Mas eu quero te lembrar e refrescar a sua memória nessa manhã, que pertencer ao reino de Jesus Cristo envolve direitos e envolve uma responsabilidade. Não esqueça que você tem uma responsabilidade para com esse reino. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Se faz um sinalzinho aí com a sua mão. Faz sentido isso? Nós temos uma responsabilidade para com esse reino. Agora, o que eu quero falar para você? Talvez, dentro dos aspectos da sua humanidade, você até possa dizer, eu sou uma pessoa responsável. Porque talvez se você olhar para você, no reino da terra, você paga as suas contas. Você é fiel para o seu marido, fiel para a sua esposa. Você honra os seus filhos, cria os seus filhos. Você respeita as leis. Você é uma pessoa pontual. Você dá um exemplo no seu trabalho. Você cumpre os seus deveres civis. Você respeita o próximo. Então, talvez você olhe para você mesmo e dentro do reino da terra, você fale assim, eu sou responsável. Talvez, e aí eu vou ir até além. Talvez você até conheça pessoas que não são cristãs, mas que sejam um exemplo de vida, que sejam pessoas responsáveis dentro dos deveres civis que ela tem para com a sociedade. Agora, uma coisa é você ser responsável no reino da terra. Outra coisa é você ser responsável no reino dos céus. Porque muitas vezes uma pessoa não cristã, às vezes ela tem a responsabilidade, porque isso foi ensinado pelos pais, isso veio de berço, isso está no caráter, está na moral daquela pessoa. Agora, essas pessoas, elas são responsáveis dentro do sistema que elas pertencem, dentro do governo da terra. Agora, no governo da terra, o centro de todas as coisas, quem é? É o homem. Percebe uma coisa? É por isso que o sistema de governo é um sistema humanista. Os governantes, eles governam para o homem. O homem está no centro de todas as coisas. O governo trabalha em favor do homem. O sistema de governo que a gente está inserido, na sua maioria, né? É um sistema democrático. Os homens escolhem o quê? Um governo
para fazer o que eles querem. E se eles não estão satisfeitos com esse governo, quando vierem as próximas eleições, eles mudam os governantes. Simples assim. Então, por quê? Porque no sistema que as pessoas elas pertencem, o homem está no centro. Mas eu quero te dizer uma coisa. O dia que você disse sim para Jesus, você disse: Jesus, eu pertenço ao seu reino. E eu quero te dizer que existe uma diferença entre o reino da terra e o reino dos céus. E você precisa ter essa clareza que o reino da terra é diferente do reino dos céus. Lá em 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, Pedro nos chama do quê? De peregrinos, de estrangeiros nesse mundo. E por que ele está falando isso? Porque essa é uma realidade. Nós prestamos contas ao governo da terra, mas a gente precisa entender o quê? Que nós não pertencemos a ele, mas nós pertencemos ao reino dos céus. Nós pertencemos o quê? A um reino diferente. E o que é isso? Ouça isso, você que está anotando, anote isso e entenda isso. O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é uma democracia. Você não está no centro. O reino de Deus, ele tem um rei. E esse rei, ele é de eternidade a eternidade. O mandato dele não vai acabar. Esse rei, ele não vai sair do trono. No reino de Deus, a vontade do rei será feita. Talvez isso ofenda a sua mente, talvez isso ofenda você, mas é essa a verdade do reino. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. No reino de Deus, o centro do reino de Deus é Deus. Então você percebe a diferença entre o reino da terra e o reino dos céus. No reino da terra, quem está no centro? O homem. No reino de Deus, quem está no centro? Deus. É por isso que a partir do momento que eu decidi seguir Jesus, eu aceitei andar segundo as regras, a vontade do rei que é realizada no reino. Então, eu assumi uma responsabilidade no reino de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Um dia, meu irmão, quando nós nos encontrarmos com o Rei Jesus, nós iremos prestar contas de toda a nossa vida. E nós não escaparemos desses dias. É por isso que está escrito em 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Então, faça um sinal com a mãozinha. Ficou claro a diferença entre o reino da terra e o reino de Deus? Ficou claro? Vocês estão entendendo? Uau, então a gente entendeu o que é responsabilidade, a diferença entre o reino da terra e o reino dos céus, que é a centralidade. Então, através disso, a gente chegou a uma conclusão. Às vezes, eu posso ser
responsável no reino da terra e, ao mesmo tempo, negligente no reino de Deus. É incrível esse paradoxo, né? Eu posso ser responsável no reino da terra e, ao mesmo tempo, irresponsável no reino de Deus. Por quê? Porque eu posso estar prestando contas diante do governo da terra, mas eu posso estar, ao mesmo tempo, não prestando contas daquilo que Deus espera que a minha vida preste contas a Ele. Então, é por isso que, às vezes, a gente pode pensar que somos responsáveis, quando, na verdade, nós somos irresponsáveis. É por isso que, nesse ano de 2021, nós precisamos o quê? Aprender de uma forma profunda o que é e qual é a nossa responsabilidade no reino dos céus. E aí você pode perguntar para mim, mas pastor, como que então eu vou ser responsável no reino dos céus? Eu começo a responder para você com uma pergunta. Quando Deus criou o homem, para que Deus criou o homem? Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, quando Deus me criou, Ele deu a terra para que eu me responsabilizasse por ela. Me responsabilizasse para quê? Para que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra como ela é no céu. Então ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem a terra e domine. O que é isso, você dominar? É você é um homem que é governado por Deus, então por onde você for, você vai estender o governo de Deus por toda a terra. Então, como que eu posso ser responsável no reino de Deus? Para que o homem, ele seja responsável, é como se o rei da glória, o rei dos reis, Deus, ele colocasse eu e você como mordomo do planeta que ele criou. Então, ele criou esse planeta e ele colocou a gente como mordomo desse planeta. E aqui eu vou lembrar da pregação do pastor Edu. Quantos lembram? Qual é a característica principal do mordomo? Fidelidade. A Geice aqui já estava na língua. Fidelidade. É isso. Por quê? Porque Deus ele te colocou nesse planeta para que você pudesse ser a extensão do governo de Deus aonde você está. E você precisa o quê? Cumprir esse propósito com fidelidade. Você precisa viver, você precisa dar a sua vida para que isso aconteça e para que isso se cumpra. O plano original de Deus é esse. E Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Agora, é por isso que Deus ele não nos colocou, ele não chamou ninguém para governar sobre outra pessoa. Mas ele nos chamou para governar em favor de outras pessoas. É por isso que quando Deus ele coloca um governo sobre nós, é para que a gente possa estender o favor de Deus por toda a terra. Então, quando o homem ele exerce governo, ele está estendendo o governo de Deus por toda a terra. E isso, desde lá do Éden, é uma ilustração do quê? Do reino de Deus. Agora, nós sabemos como sermos responsáveis no reino da terra, cuidando, protegendo nossa família, respeitando o próximo, obedecendo às leis, sendo fiéis aos nossos cônjuges, etc, etc, etc. Agora, como ser responsáveis no reino dos céus? Jesus, ele respondeu para nós através do quê? Através das leis dele.
ele disse o quê? No reino de Deus também existem leis. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Marcos 12, 28 a 31. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Olha que poderoso. Ele reafirma o governo de Deus. E aí respondeu Jesus: ame o Senhor, ame o Rei, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então você percebe o quê? Que até na graça existe lei. Só que a lei da graça você não faz por obrigação, é a lei do amor. Você faz através da liberdade que Deus deu para você de obedecer ou não. Mas você não pode esquecer que todo o ambiente de liberdade coloca nos seus ombros um fardo de responsabilidade. Então, nós somos livres para escolher, mas responsáveis por todas as nossas escolhas. Então, no reino de Deus, existe um mandamento. E todo lugar que existe mandamento, existe obediência. Tem gente que fala assim, eu estou na graça, eu não preciso obedecer. Cara, a gente precisa ler a Bíblia de novo. Nós somos responsáveis no reino de Deus. Agora, os dois mandamentos deixam bem claro para a gente onde nós somos responsáveis. Diante de Deus e diante das pessoas. É essa a nossa responsabilidade diante do reino. Agora, como que nós vamos ser responsáveis diante de Deus? Esse é o primeiro lugar, é a primeira esfera que você precisa assumir a sua responsabilidade. Então, qual que é a minha responsabilidade com Deus? A minha responsabilidade com Deus, ela primeiro começa no meu relacionamento com Deus. E esse é o básico da vida cristã. Então, você fala assim, eu sou responsável ou não? Não responda. Eu quero te perguntar, você é responsável no seu relacionamento com Deus? Você ora todos os dias? No mínimo aí 40 minutos todo dia? Você lê a Bíblia todos os dias? Você jejua uma vez por semana todos os dias? É aí que você é responsável pelo seu relacionamento com Deus. A igreja não é responsável por isso. A sua família não é responsável por isso. Só você pode fazer isso. Então, muitos cristãos, eles acham que são responsáveis, mas não conseguem se responsabilizar pelo mínimo no reino de Deus. Não conseguem se responsabilizar por ter um compromisso de uma vida de oração, ter um compromisso de uma leitura bíblica, ter um compromisso de um jejum. Sabe, a Lu está aqui com a gente, ela tem só 15 anos, e ela agora terminou de ler a Bíblia completa, pela terceira vez. Quantos de nós estamos há tantos e tantos anos na igreja? Às vezes você fala assim, eu leio mais lento. Tudo bem. Se você lê um capítulo por dia da Bíblia, em 4 anos, você vai ler a Bíblia uma vez. Quantos aqui já são cristãos há mais de 4 anos? Faz um sinal aí com a mão. Você está aqui. Legal. Agora não precisa fazer o sinal com a mão. Quantos estão aqui e talvez você nunca leu a Bíblia inteira uma vez sequer? Quantos estão aqui e não têm o hábito de jejuar uma vez por semana? Quantos estão aqui e você nem lê a Bíblia todos os dias? Você não passa tempo com Deus. Sabe o que é isso?
você pertence a um reino e você está sendo negligente e você está sendo irresponsável com o reino a que você pertence. Essa palavra é dura, mas essa palavra é verdadeira. Josué 1:8 diz o quê? Deixa eu colar aqui para vocês. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e medita nelas dia e noite. 1 Tessalonicenses 5:17 diz o quê? Orai sem cessar. Jesus disse, um dia virá o dia em que o noivo será tirado deles e então jejuarão. Esse é o dia que nós jejuamos. Porque Jesus não está vivendo no nosso meio. Esse é o tempo que a gente lê a Bíblia, medita na palavra dia e noite. Esse é o tempo que a gente precisa orar sem cessar. Agora, sabe qual que é o problema? A gente coloca a culpa da nossa responsabilidade no diabo. Só que o diabo não é culpado porque você não ora, porque você não lê a Bíblia e porque você não jejua. Quem que é o único culpado disso não acontecer na sua vida? Você tem que bater a mão no seu peito e falar, sou eu mesmo. Então, tudo é o diabo, né? Ele é o nosso bode expiatório. Qualquer coisa que dá errado, dá ruim na sua vida, é o diabo. A gente coloca a culpa onde? Na igreja. A gente fala, poxa, não gostei desse Google Meet, preferia a live. Daqui a pouco, não gostei da live, preferia o culto presencial. Daqui a pouco, cara, tem o culto presencial e você não vai. Aí, daqui a pouco tem a live e você não entra. Daqui a pouco tem o Google Meet e você não entra. Então, a gente vive colocando a culpa nos outros. Então, enquanto você ficar colocando culpa e arrumando desculpas, você vai continuar no mesmo lugar. Agora, se você bater no peito e falar, Deus, eu sou irresponsável, eu preciso tomar vergonha na cara, eu preciso ter uma vida de oração regular, eu estou tantos anos na igreja, eu não consigo fazer isso, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu preciso jejuar uma vez por semana. Enquanto você não chamar a responsabilidade para si, você vai continuar no mesmo lugar. Toda vez que a gente coloca culpa em algo ou em alguém, isso a gente usa para justificar a nossa irresponsabilidade como cristãos. Então, a gente fala, Senhor, eu te amo, mas eu não passo tempo com ele. Senhor, eu te amo, mas eu não ouço ele. Senhor, eu te amo, mas aquilo que eu preciso obedecer ele, eu não obedeço em nada e eu sempre faço a minha vontade e não a dele. Então, o nosso estilo de vida ele é inconsistente com aquilo que a gente diz acreditar e por aí vai. Então, é assim, eu tô te mostrando de uma forma prática como você pode ser responsável no reino de Deus. Agora, como que nós podemos ser responsáveis diante das pessoas? Em 3 lugares. 1, em casa. 2, na igreja, na comunidade que nós pertencemos. E 3, na sociedade. Eu estou terminando, tá, gente? Vamos lá. Em casa, na igreja e na sociedade. Nós temos que ser responsáveis no reino de Deus nesses 3 lugares. Pastor, como que eu sou responsável com a minha família? Por exemplo, a responsabilidade no seu casamento é sua. Se o seu casamento acabar, se der errado o seu casamento, de quem que é a culpa? Ah, do meu marido, da minha esposa. Não, é sua. A responsabilidade pela sua família, em preservar o seu casamento, é sua. Ah, pastor, mas isso é um absurdo. É. 1 Coríntios 7,14. Diz assim, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a sua casa vai ser cheia do Espírito Santo. Como que eu posso ser responsável na minha casa?
responsabilidade em mostrar o caminho para os seus filhos, responsabilidade em discipular os seus filhos, responsabilidade de educar os seus filhos, é do pai e da mãe, não da escola, não do departamento infantil. Provérbios 22:6, tão famoso, diz o quê? Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando eles envelhecerem, o que acontecerão? Não se desviarão deles. É por isso que os psicólogos, quando eles veem uma criança com um problema, a primeira coisa que eles vão falar é o quê? Alguma coisa está errado na casa. Alguma coisa está desajustada dentro daquela casa. Porque às vezes o problema nos filhos é só uma reflexão do problema dos pais. Em Deuteronômio 6:5 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. Aí ele continua, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensinem com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A questão de formar os seus filhos, dos seus filhos serem homens e mulheres de Deus, essa responsabilidade não é de ninguém, é nossa. Somos um exemplo em tudo. Não é vocês ensinar para os seus filhos o caminho, é ensinar para os seus filhos no caminho, sendo o exemplo para eles. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, você que é pai, como cristãos, seus filhos veem você orando em casa? Se os seus filhos não veem você orando, como que eles vão orar? Seus filhos veem você lendo a Bíblia, se eles não veem você lendo a Bíblia, como que eles vão ler a Bíblia? Como que nós somos exemplos para os nossos filhos? Como profissionais, nós somos exemplos no nosso trabalho, nós respeitamos a empresa que nós fazemos parte, nós somos pontuais. Isso é você o quê? Ser responsável com a sua família. É você o quê? Cuidar da sua casa, você ser generoso com a sua casa. É, por exemplo, no caráter. Se os seus filhos vêm ver você na mesa falando mal dos outros, se os seus filhos veem você jogando lixo na rua, descumprindo as leis, se os seus filhos veem o seu mau exemplo, você está sendo irresponsável, você está negligenciando o seu chamado no reino de Deus. Você tem uma responsabilidade diante dos seus filhos, respeitando as autoridades. Seus filhos veem você pregando o evangelho, seus filhos veem você curando os enfermos, seus filhos veem você como marido, como uma esposa, honrando o seu marido, honrando a sua esposa. Seus filhos, ele vê você aí gritando, todo descontrolado na sua casa. Eu quero te dizer, você está sendo irresponsável no reino de Deus. Você percebe como muitas vezes a gente acha que a gente tem responsabilidade, mas a responsabilidade vai muito além do que às vezes nós estávamos enxergando, e Deus ele está ampliando a nossa visão nesses dias. Quem acha que isso faz sentido, faz um sinal com a mão aqui. Quem já viu aqui alguma coisa que você precisa corrigir aqui nesses dias? Faz um sinalzinho com a mão aqui. Aleluia! Porque é isso que Deus quer. Deus não quer apontar o seu erro. Deus ele quer te levar para um lugar de correção. Ele quer te posicionar. Porque o pai disciplina os filhos a quem ele ama. Além de ter responsabilidade na nossa família, nós também não podemos esquecer que a gente tem responsabilidade com o corpo de Cristo. Você pertence ao corpo de Cristo e você tem uma responsabilidade com ele. Se você vive uma vida totalmente irresponsável com o corpo de Cristo, eu quero te dizer, você está sendo irresponsável em relação ao plano de Deus para a sua vida. Está escrito Romanos 12:4, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça,
nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tem o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje. Se o seu dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, nós temos uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Deus, ele deu para você talentos. Deus, ele deu para você recursos. Deus, ele deu para você tempo, e você precisa entender que parte do seu tempo, que parte dos seus talentos e parte dos seus recursos, ele colocou nas suas mãos para que você cumprisse um papel no corpo a que você faz parte. Sabe, muitas vezes a gente vai a uma igreja e a gente só pensa o quê? Em receber daquela comunidade. A gente vai lá, a gente quer ter uma boa palavra, a gente quer ter um bom louvor, a gente quer ter um lugar confortável, uma cadeira confortável, ar-condicionado, a gente quer ter o sabonete cheiroso, papel higiênico, aquele neve, né? Porque o outro, casca dura, é ruim. Então, a gente quer ter tudo confortável. Mas, qual que é o seu nível de contribuição para a comunidade que você pertence? Ah, eu dou lá o dinheiro, mas não é só sobre dar dinheiro, é sobre estar presente, é sobre fazer parte, é sobre estar na vida daquela comunidade, é sobre pegar os talentos e os dons que Deus te deu e fazer algo, sabe? É que nem a dona Aida, na nossa reunião da virada, ela terminou, depois falou com a pastora aqui, pastora, eu já fiz as cortinas para o departamento infantil, eu costurei. Ela tem o dom da costura e ela está fazendo isso como Bezalel. E ela está ali cheia do Espírito Santo de Deus. Ela não está podendo vir por conta do distanciamento social, mas ela não deixa de pegar os talentos dela e de contribuir para o corpo de Cristo. Sabe, você tem um monte de talentos e eles estão enterrados. Você não usa o que você tem em benefício do corpo de Cristo. Você usa o que você tem em benefício próprio. Sabe, os recursos que Deus ele colocou nas suas mãos, sim, parte deles você vai comer, parte deles você vai investir no seu futuro, mas parte dos recursos que Deus ele colocou nas suas mãos é para que você semeie no reino de Deus, sabe? É por isso que, às vezes, a gente até fala assim, eu pertenço à comunidade, mas presta atenção, eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu contribuo quando eu quero. Eu não dou satisfação de nada. Deixa eu te dizer, você está vivendo de forma irresponsável com o corpo de Cristo ao qual você faz parte. E é a mesma forma que a sua irresponsabilidade, ela afeta todos. Quando você está sendo irresponsável, todos nós estamos sendo responsáveis pela sua irresponsabilidade. É como lá em Josué. Acã, ele escondeu uma capa. E todo o povo sofreu as consequências por conta do pecado de Acã. E é isso que a gente precisa entender. É por isso que nós temos uma responsabilidade com a nossa comunidade. E é por isso que se você enterrou os seus talentos, se você vai na igreja quando você quer, faz o que você quer, você precisa alinhar a sua vida. Você precisa alinhar a sua vida com aquela que é a vontade de Deus. Sabe? Às vezes, a gente relativiza tudo. Somente o quê? Para justificar a nossa irresponsabilidade. E, por último, para a gente poder terminar, nós precisamos ser responsáveis com o mundo, com as pessoas, com a sociedade. E aí você fala assim, pastor, como que eu vou ser responsável com o mundo?
não jogando lixo na rua, também, mas principalmente, Romanos 10:13. Pois todo aquele que invocar meu nome, invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a meu respeito? E como ouvirão ao meu respeito se ninguém lhes fala? E como falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem a boa nova. É por isso que nós prestamos conta através da nossa responsabilidade com o mundo pregando o evangelho. Porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em demonstração de poder. 1 Coríntios 4:20, Lucas 9:1 e 2, Jesus reuniu os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as enfermidades. Depois os enviou para quê? Para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Lucas 10, versículo 9, ele diz o que? Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Eu quero te dizer uma coisa, pregar o evangelho, curar os enfermos, não é uma opção, é a nossa responsabilidade no reino de Deus. Sabe, às vezes a gente transforma a responsabilidade em pregar o evangelho, a gente transfere para a igreja. A gente transfere para os líderes. Mas pregar o evangelho é responsabilidade de cada cristão. É por isso que em Mateus 28:18, Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Então, entenda uma coisa, pregar o evangelho, curar os enfermos, fazer discípulos, é minha responsabilidade no reino. Diga para você mesmo, é minha responsabilidade no reino. Não é a sua opção, é sua responsabilidade. Portanto, se você está fazendo muitas coisas e você não está pregando o evangelho, você não está fazendo discípulos, você não está curando os enfermos, você está sendo irresponsável no reino de Deus. E eu queria te fazer algumas perguntas. Quando foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Quando foi a última vez que você ganhou uma vida para Jesus? Quando foi a última vez que você curou um enfermo? Quando foi a última vez que você expulsou um demônio? Onde está a nossa responsabilidade com o reino de Deus? Você percebe? Como às vezes a gente fala bastante, mas quando nós somos confrontados através da nossa própria vida, nós estamos devendo muitas coisas. Onde que está a nossa responsabilidade com aquilo que é importante para Deus? A gente tem responsabilidade, muitas vezes, com aquilo que é importante para nós. E Deus está dizendo para mim, olha, as vidas, as pessoas são importantes para mim. E quando você olha para as pessoas e trata elas com importância, você está transformando aquilo que é importante para mim naquilo que é importante para você mesmo. Você está alegrando o meu coração. Porque às vezes a gente se responsabiliza por muitas coisas na nossa vida, menos por aquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos nos responsabilizando. Agora, lá em Mateus 6,33, quem sabe de cor aqui o que está escrito lá em Mateus 6,33? Fale aí. Alguém lembra? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e
toda justiça será acrescentada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, no versículo anterior, ele fala assim: os ímpios, eles buscam essas coisas. O que eles buscam em primeiro lugar? Recursos financeiros, comida, bebida. O foco da vida deles está neles mesmos. Mas vocês, Jesus está dizendo, busquem em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E o resto será acrescentado. O que você tem buscado em primeiro lugar? A sua vontade ou a vontade de Deus? Quem está no centro da sua vida? Você ou Deus? Basta você ver. Muitas vezes você é responsável com a sua própria vida, mas você não é responsável com as coisas de Deus. E isso precisa mudar nesses dias. Você percebe, o jovem rico, ele era rico. E Lázaro, Marta e Maria também eram ricos. Por que Jesus pediu tudo para o jovem rico e não pediu nada para Lázaro, Marta e Maria? São dois pesos e duas medidas? Não. O problema não é o dinheiro. O problema é quem nós estamos colocando no centro da nossa vida. É por isso que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema não é você. O problema é você estar no centro, ocupando o lugar de Deus. É você idolatrar a você mesmo. É a auto-idolatria. Agora, eu queria perguntar para você, cara, se você olhar para a sua vida, não para você dar a resposta certa, mas se você olhar para os frutos, para a forma que você está vivendo, quem hoje realmente está no centro da sua vida? Você ou Deus? Quem é a pessoa que está no centro da sua vida? Você ou o Senhor? Feche os seus olhos um pouquinho e pense nisso. Quem está no centro da sua vida? Ouça o Espírito Santo sussurrar isso no seu ouvido. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Quantas vezes Deus procurou você e não encontrou? Quantas vezes Deus contou com você e você não esteve lá? Quantas vezes Ele marcou uma hora esperando você aparecer para orar e para passar tempo com Ele e você não foi? Quantas vezes Ele te chamou de madrugada e você virou para o outro lado e dormiu? Quantas vezes Ele me chamou e eu desprezei a chamada dele? Quantos talentos enterrados estão aqui? Quantas vezes a pessoa que trabalha do seu lado, o seu vizinho, os seus familiares, ficaram esperando que você pregasse o evangelho para eles e você não estava lá? Quantas vezes Deus quis contar com você e Ele não pôde contar? Deus está procurando nesses dias pessoas que vão dizer: Senhor, eu quero me responsabilizar pela sua causa nesses dias. Eu quero que o Senhor venha ser o centro na minha vida. Eu quero que o Senhor volte a ser o centro
na minha vida. Se você quer que ele faça isso, fala, Senhor, vem ser o centro da minha vida. Vem ser o centro da minha vida. Vem ser o centro da minha vida. Vai falando isso, Senhor. Seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha vida. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Vai falando isso para ele. Vai falando isso para ele. Fala, Senhor, seja o centro da minha vida. Quanto tempo a gente ocupou esse lugar de Deus aqui? E nós temos sido irresponsáveis com a nossa vida com Deus, com as pessoas, com a nossa família, com o nosso chamado, com a igreja e com o mundo. Onde estão aqueles que vão assumir a responsabilidade nesses dias? Se você puder, levante as suas mãos e diga isso para ele. O centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus seja o centro. Seja o centro. Minha esperança e canção, Jesus. Vem ser o centro. Comece a ver as suas irresponsabilidades com a sua vida com Deus, com a igreja, com o mundo, com a sociedade. E fala, Jesus, eu quero assumir a responsabilidade. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus, sim. Jesus. Olha aqui um pouquinho para mim, por favor. Deixa eu tirar aqui para não distrair. Em Ageu, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Sabe o que aconteceu aqui? O povo dava uma desculpa para Deus, dizendo que eles não tinham recursos para reconstruir o templo. Mas enquanto eles diziam que não tinham recursos, eles construíam mansões para eles mesmos. E isso só mostrava a centralidade daquela geração. Eles não queriam se responsabilizar pela causa de Deus. E Deus não vai te obrigar a nada. Mas, quando eu não quero me responsabilizar pela causa de Deus, o que eu faço? Eu dou desculpas. Agora, sabe o que eu aprendi com essa pandemia? Que Deus transicionou a gente do teórico para a vida real. E você está aí na sua casa.
Ninguém está te fiscalizando, ninguém está te cobrando nada. Você é responsável por você mesmo. Aí não tem um pastor, aí não tem ninguém vendo você, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, segundo a Crônicas 16:9, olhando aqueles que são íntegros de coração para com Ele. Todas as nossas obras, como a gente viu no vídeo, serão um dia reveladas pelo fogo, não esqueça disso. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a sua obra tem algum valor. Não sou eu que digo se a sua obra tem valor ou não. Você sabe agora o que Deus espera de você. E você vai responder a Ele. Agora, responda uma coisa. O que você está edificando hoje? É para você ou para Deus? Sabe, queridos, a gente precisa parar de dar desculpas. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade nesses dias. Aí você fala assim, mas como eu vou fazer? Poxa, você tem várias oportunidades hoje. Hoje a gente está aqui numa live. Quantas pessoas você convidou para estar aqui com a gente, para ouvir essa palavra que está frutificando na sua vida? A gente tem tanta oportunidade, mas a gente o quê? Está tão envolvido com a nossa vida que a gente fica cego. Nós precisamos lutar nesses dias contra as nossas próprias desculpas. E você vai entender uma coisa, que toda a responsabilidade vai trazer sobre a nossa vida um peso. Eu quero que você levante as suas mãos, porque eu quero pedir, Espírito Santo, coloca sobre cada pessoa que está ouvindo essa palavra o peso da responsabilidade. Todos aqueles que pensam que pode viver de forma irresponsável, fazer o que quer, como quer, não prestar contas a ninguém. Eu quero te pedir, Espírito Santo, traz agora a consciência, um peso de temor, um peso de responsabilidade, traz um peso sobre cada um deles, mostrando para eles que no Evangelho, para seguir a Cristo, nós precisamos levar uma cruz, nós precisamos perder a nossa vida, nós precisamos pagar um preço. Toda distorção de um Evangelho que não há um peso, que não há um preço a ser pago, seja removida da mente deles agora. Mas não é um peso, um fardo, é um peso prazeroso, quando a gente carrega esse peso por amor e adoração. Eu quero que caia um peso sobre os teus filhos agora. Se a sua vida está torta e um peso é colocado sobre você, esse peso te quebra. Mas se a sua vida está firme e alinhada e Deus derrama um peso, esse peso te firma e te estabelece. Eu quero declarar que o peso da responsabilidade vai firmar muitos e vai estabelecer a muitos nesse ano de 2021. Deus vai estabelecer o seu ministério. Deus ele vai estabelecer o seu chamado. Deus ele vai te firmar. Eu quero te dizer que o peso do sacerdócio é o peso da glória. A palavra glória significa peso, a palavra glória significa cabote, então que venha um peso de glória aí sobre você, sobre a sua casa, e a glória do Senhor te estabeleça o teu chamado, estabeleça você, que haja mais unção, que haja mais autoridade nesses dias, que você diga para Deus agora, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a pagar o preço. O Senhor está procurando alguém, não precisa mais procurar. O Senhor me encontrou, eu estou aqui. Eu quero declarar nessa manhã, aonde estão os Obed-edoms, que mesmo correndo o risco de morte, vão dizer, Senhor, pode guardar a sua arca aqui na minha casa, eu não tenho medo de morrer. Aonde estão as rainhas Esther, que dirão, não, eu vou entrar na presença do rei Assuero, ainda que eu tenha que morrer, eu vou arriscar a minha vida. Aonde estão as Rutes
que vão abdicar da sua vida e vão falar assim, não, eu fui chamada para servir Noemi e eu vou cumprir o meu propósito. Aonde estão os Neemias que vão sair do palácio do rei e vão voltar para uma terra destruída e vão falar assim, nós vamos reconstruir os muros? Aonde estão as Marias que vão entregar a sua virgindade, a sua pureza e arriscar a sua reputação para dizer para o Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a sua vontade? Aonde estão os Sadraques, Mesaques e Abidnegos que vão dizer, rei, eu posso ir para a fornalha, mas eu não vou me dobrar diante desta terra e diante dos homens? Aonde estão os Pedros que vão ser crucificados de cabeça para baixo? Aonde estão os Paulos? Meu irmão, existe aqui uma unção nessa manhã, Deus está tocando a sua vida, vá, se conecte com o seu chamado, se conecte com a sua eleição, se conecte com o seu encargo. Aonde estão os Daniéis que falarão, eu não vou me contaminar com os manjares dessa terra, eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia? Aonde estão os Abraãos que vão sair da sua terra, vão largar tudo e vão ir em direção ao lugar aonde Deus está te direcionando? Aonde estão os Daniéis que vão ir para a cova dos leões, porque dobram o joelho e oram 3 vezes aos dias? Meu irmão, nesses dias nós precisamos nos levantar com responsabilidade. Esse é o ano, essa é a sua vez, essa chegou a sua hora. Deus, Ele colocou uma palavra na sua boca, então pare de dar desculpas dizendo, eu não sei falar. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Simplesmente comece a dizer para todo mundo o que aconteceu com você, o que Jesus fez na sua vida, quem Ele é para você. Chegou o tempo de parar de dar desculpas, é o tempo da responsabilidade, sabe? É engano achar às vezes que nós somos responsáveis quando nós não somos. Então, se você tem sido irresponsável, fale agora para o Senhor, Senhor, me perdoa pela minha negligência, Senhor, me perdoa pela minha irresponsabilidade, Senhor, me perdoa pela minha centralidade. Sabe por quê? Porque somente quando a gente começar a se arrepender, a gente vai começar a voltar para o nosso lugar. Meu irmão, a gente recebeu uma palavra, e isso é muito bom, mas o que a gente vai fazer com essa palavra depende de cada um de nós, depende da responsabilidade que nós vamos assumir diante dessa palavra. Não é o que os outros farão por você nesse tempo, mas é o que você vai fazer por você mesmo. Nós estamos aí em uma janela espiritual. 2021 é um ano de uma grande janela de oportunidade. Agora, por trás de toda oportunidade, existe uma grande responsabilidade. Deus está procurando homens e mulheres que se digam, eis-me aqui, eu vou me responsabilizar. Então, não espere que os outros façam o que só você pode fazer. Chame a responsabilidade para você nesses dias, sabe? Quanto mais responsabilidade nós tivermos, mais espaços nós vamos abrir para que o poder e a autoridade venha. Porque o poder e a autoridade, ele é dado para homens e mulheres que têm responsabilidade para usá-lo. Então, se você puder, diga isso aí na sua casa. Senhor, eu abraço a responsabilidade. Senhor, me liberta das desculpas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá uma palminha virtual aí. Faz assim, ó. Glória a Deus. E em braille, né? Palmas em braille, assim, ó. Glória a Deus. Quantos sentiram aqui uma unção, um peso de Deus? Quantos sentiram aí um toque de Deus? Sabe, eu tô aqui em casa e eu tô sentindo um fogo de Deus. Assim, eu creio que Deus está nos alinhando, sabe? Eu sinto que essas palavras são pesadas nesses dias, mas são palavras de alinhamento. Eu tô aqui falando com pessoas que não são crianças espirituais. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Chega. Acabou a brincadeira. Essa é a hora para nós nos levantarmos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor Edu? Amém.
Amém. Quer falar alguma coisa, amor? Pastora Flávia. Tava congelada a imagem dela. Amém. Glória a Deus, gente. Que bom que você sentiu essa unção. A gente vai criar um formato das nossas salas aqui no Google Meet, mais interativo. A gente quer que vocês interajam, a gente quer que vocês participem. A gente vai trazer vocês para isso, tá? E esse é um tempo que você vai ser participativo, não só numa live, mas no reino de Deus. Esse é um tempo de você chamar a responsabilidade para si. Amém? Amém? E quando a gente fala sobre chamar responsabilidade, a gente não pode esquecer o quê? De falar dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por quê? Porque o nosso compromisso com as nossas finanças, ele está intimamente ligado à nossa responsabilidade com o reino de Deus. Então, eu queria te dizer uma coisa. Se você não é um dizimista, se você não é um ofertante, você está vivendo de forma irresponsável no reino de Deus. E se você quer corrigir a sua vida, esse também é um caminho. Então, em nome de Jesus Cristo, eu queria que cada um de vocês agora pudessem fechar os olhos um minutinho. Eu queria que cada um de vocês pudessem fechar os olhos de vocês. E se você está em pecado, se você está tendo qualquer tipo de problema em relação ao dízimo e à oferta, eu queria liberar perdão sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, Pai. A gente está começando um ano, um ciclo. E eu quero declarar que todos os seus filhos, que talvez estavam desalinhados com os dízimos, as ofertas, estavam vivendo de forma irresponsável com isso. Como ministro, eu quero declarar o perdão sobre a vida dos teus filhos. E eu quero declarar um recomeço a partir daqui. Um tempo de temor, um tempo de responsabilidade na vida deles. Que eles se levantem nessa manhã, cheios de responsabilidade para cumprir o propósito deles aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você pode fazer isso de modo eletrônico. E como nós fazemos em todo primeiro domingo de cada mês, hoje nós vamos ministrar ao Senhor a nossa Santa Ceia. Eu não sei se vocês prepararam a sua ceia. Se existe alguém que não preparou a sua ceia, eu vou te dar alguns minutos para que você prepare. Pegue um pão, um suco. Ah, eu não tenho suco, pegue uma água. Você pode preparar. Mas não se disperse, fique nesse mesmo espírito de oração, enquanto nós preparamos a nossa ceia aqui. Fique meditando aí no Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção.
a soprar a razão de viver. Jesus, Jesus. Eu queria pedir pro Rojo, eu queria pedir para ele orar pelo pão, pelo cálice. Eu queria pedir para ele orar aqui. Ele tá pegando a nossa ceia, peraí. Ah, então ora você, Pan. Eu queria pedir para Pan orar. Pode orar por nós, ora pela Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigada por esse tempo. Senhor, obrigada por essa palavra. Senhor, nós estamos aqui com o teu corpo e com o teu sangue, Senhor, nas nossas mãos. Senhor, e nós sabemos o quanto o Senhor foi responsável, Senhor, em cumprir a palavra que estava sobre a tua vida, Pai. Senhor, então, diante disso, Senhor, nós queremos assumir a responsabilidade, Senhor, do peso que está nas nossas mãos, que é o teu corpo e o teu sangue derramado, Senhor, em favor de nós. E nós queremos te agradecer, Senhor, por todo o amor, por toda a graça, por toda a misericórdia, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui no 3º dia do ano e nós podemos provar, Senhor, da tua bondade e da tua fidelidade, Senhor, que se renovou mais uma manhã. E nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos assumir a responsabilidade, Senhor, da cruz, Senhor. Nós queremos assumir a responsabilidade, Senhor, do teu corpo e do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que como José de Arimateia, como a Pâmela orou, a gente possa se responsabilizar pelo corpo de Cristo nesses dias. Em memória daquele que era, é e sempre será. Comamos o pão e bebamos o cálice. Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Levante as suas mãos e agradeça e fala: Jesus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de contar comigo. O Senhor podia fazer essa obra sem mim, porque o Senhor é autossuficiente, mas o Senhor me escolheu para ser o seu mordomo. O Senhor me escolheu para ser participante da sua glória. E eu digo sim, Pai, eu serei participante da sua cruz, serei participante das responsabilidades no seu reino. Me ajuda nesse ano de 2021, Pai, a sair dessa inércia espiritual, a sair dessa esterilidade e a me responsabilizar pelo teu reino. Eu quero frutificar, Deus. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero fazer discípulos. Eu quero curar os enfermos. E eu digo, Senhor, eis-me aqui e tudo que eu fizer ainda não será nada comparado a tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, glória a Deus. Que tempo especial aqui junto com vocês. Amém. Espero que essa palavra tenha mexido com você como mexeu comigo. Amém. E a gente tem
diante de nós todo um ano. Logo, logo nós vamos estar juntos presencialmente. Vamos só seguindo as recomendações das autoridades, porque isso também é responsabilidade, né? E eu, como líder, eu tenho fé, mas eu preciso ter responsabilidade com a vida de vocês. Então, logo, logo nós vamos estar juntos. Que você possa orar todos os dias por isso. Que você possa desejar isso. Que você possa pregar o evangelho. Que você possa assumir a sua posição no reino. E juntos nós seremos melhores em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir, então, para a gente poder encerrar, pedir para o Jorginho orar por nós, fazendo esse encerramento em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. Jorginho? Amém. Senhor, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Senhor, que mesmo distante, Senhor, o Senhor trouxe esse tempo maravilhoso e que cada um, Senhor, vai poder agora assumir a responsabilidade e, Senhor, ser um sacerdote em cada lugar, Deus. Em cada lugar de influência, seja no trabalho, seja na família, com os vizinhos. Então, em nome de Jesus, Senhor, sela essa palavra no nosso coração e abençoe o nosso domingo, que seja um domingo de paz, abençoado, Senhor, na sua presença. Eu agradeço a Ti por esse culto, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Tá mutado o microfone do Senhor.